De volta no nosso último bloco do Programação Nacional, hoje conversando sobre a dengue. Quero agradecer todas as pessoas que estão participando, todas as pessoas que são sócias também da Associação do Senhor Jesus, da Rede Século XXI. Quero convidar você que não é sócio a fazer parte, dessa obra de evangelização, de educação, de orientação. Aqui você pode acompanhar programas não só religiosos, mas também educativos, programas esportivos, programas de entretenimento, de saúde, enfim, uma infinidade de temas que eu tenho certeza que vai ajudar você e toda a sua família aí no seu dia a dia. Então, nosso muito obrigado de coração a todas as pessoas que já colaboram e sejam muito bem-vindos também os telespectadores que não são sócios aqui com a gente hoje nessa noite. A gente recebeu uma dúvida aqui durante o intervalo, doutor, muito interessante, e vem da cidade de Jaú, no interior de São Paulo, e a pessoa diz o seguinte: a cidade tem cerca de 140 mil habitantes, está passando por uma epidemia, com mais de 2 mil casos confirmados, segundo aqui a informação do telespectador, e que por lá ele está dizendo que é muito comum as pessoas usarem pulseiras com repelente. Ele quer saber se isso ajuda contra a dengue. Eu nem sabia que existia essa pulseira. Não sei se o senhor tem conhecimento e se tem, funciona? Não, eu não tenho nenhum conhecimento de pulseira. Se está vivendo um problema de epidemia, a orientação é seguir o que os órgãos sanitários da cidade orientam. Então, eles vão vigiar os focos, eles vão fazer o que tem que ser feito. Se for o caso de dispersar o fumacê, eles vão dispersar o fumacê e assim por diante. A população cabe só o controle do mosquito, evitar as coleções de água e seguir as orientações. Eu não conheço dessa pulseira, mas provavelmente não tem uma explicação lógica para isso, porque o melhor tipo de repelente, que é o repelente mesmo líquido que a gente faz o DET, você tem que passar em todas as áreas expostas. Então, dificilmente uma pulseira localizada numa região do corpo vai funcionar para o resto do corpo todo. A Ivete, de Juiz de Fora, Minas Gerais, obrigada pela sua participação. Ela tem uma dúvida que pode ser a dúvida de muitas pessoas também. Quando uma pessoa é picada pelo mosquito infectado pelo vírus da dengue e essa pessoa, por exemplo, tem uma doença contagiosa, um HIV de repente, ela pica uma outra pessoa. Essa outra pessoa corre o risco de contrair uma doença como essa? Não. Quando a gente fala que um mosquito transmite uma doença, é que o mosquito, ao ingerir o sangue com o vírus da dengue, esse vírus ele tem que proliferar dentro do mosquito e ser transportado para a glândula salivar do mosquito. Aí o mosquito transmite novamente a doença. O HIV não acontece isso, não tem nenhuma chance. A Zenaide de Campinas quer saber o seguinte: se é possível o médico detectar a dengue sem fazer qualquer exame? Isso é uma das complicações que a gente vive no dia a dia, porque na verdade assim, a gente tem o exame de sangue, que é a sorologia para dengue, o único problema é que ela só aparece positiva por volta do 6º dia de sintoma. Então, do período que apareceu o sintoma até o 6º dia, a gente não tem essa sorologia positiva. Então, a gente tem que lidar com a clínica. Então, o que o paciente conta, o sintoma do paciente, o exame físico dele e as alterações nos exames de sangue laboratoriais que são feitos rápidos no pronto-socorro. Baseado nisso é que a gente deduz que aquilo deva ser dengue, tem uma chance grande de ser, e a gente trata como dengue. E depois a gente faz a confirmação do laboratório. Existe um exame que é feito nesse período aí dos primeiros 5 dias, mas esse exame é caro, não é tão fácil ser realizado. O sistema de saúde brasileiro tem, em alguns casos, para investigar a epidemiologia. Demora muito para curar a dengue? Demora, porque na verdade assim, ao redor do 3º ou 4º dia a febre para, o paciente depois disso, evoluindo bem, ele não tem mais risco de complicação nenhuma, mas muitas vezes ele fica ainda com os sintomas da doença, não da doença, mas uns sintomas de corpo quebrado, de cansado, de fadiga, mas isso é muito variado. Tem pessoa que em uma semana está muito bem, tem pessoa que ainda fica uns 10 dias ainda se recuperando, sentindo o corpo exaurido. Isso acontece. Doutor, eu sei que a gente já falou também sobre a questão do mosquito preferir, uma água limpa a uma água contaminada, suja, para se proliferar, mas tem uma dúvida aqui, que eu acho que pode ser de outras pessoas também, do Júnior, de Feira de Santana, na Bahia, se a água da piscina também pode ser um perigo, pode representar algum risco.
Então, muitas vezes o problema dessas casas abandonadas ou dessas casas desabitadas, em que o sistema de saúde não consegue fazer a vigilância, muitas vezes o problema dessas casas são piscinas abandonadas. Então, as piscinas abandonadas, não cuidadas mais, elas são um criadouro de mosquito. A gente tem também uma dúvida da Elisete. Ela quer saber se dentro dos sintomas da dengue, a dor de ouvido também faz parte. A pessoa pode ter dor de ouvido? A dengue pode dar uma dor geral, né? Muscular, dor nas juntas, dor de cabeça, dor atrás dos olhos e muitas vezes ela pode mimetizar uma dor de ouvido por causa da localização. Mas não é aquela dor de ouvido de uma infecção específica no ouvido, de uma otite média, de uma otite externa e assim por diante. Então, nesse caso, se a pessoa tem só dor de ouvido e febre, então provavelmente é uma infecção no ouvido mesmo. Mas ela pode dar dor de ouvido junto com todos esses sintomas. Nesse sentido também, ficou preocupada a Neuza de Campinas. Ela falou que tomou a vacina contra a gripe ontem. E ela está tendo algumas reações com 38 graus de febre. Gostaria de saber se esses sintomas são reação só da vacina ou se ela, de repente, pode estar com dengue. Ela está em Campinas, é uma região que está tendo bastante casos e ela está preocupada com isso, está um pouco confusa. Até 24, 48 horas depois da vacina da gripe, você pode ter essa resposta mesmo, uma dor pelo corpo, um mal-estar, uma quebradeira, um quadro de febre. O problema é que ela está vivendo numa cidade em que está tendo vários casos da dengue. Eu acho muito pouco provável, eu acho mais provável ser reação da vacina. Porém, nessa situação epidemiológica de Campinas, eu acho que ela pode se dirigir a um pronto-socorro, que o médico vai fazer uma avaliação para ela ficar mais tranquila e, eventualmente, descartar uma dengue. O que caracteriza uma epidemia? Você tem a endemia, que é um número fixo de uma certa doença ao longo do ano. Então, por exemplo, a gente tem alguns casos de meningite no Brasil e esses casos eles variam ao longo do ano, mas eles sempre mantêm uma certa média. Quando a gente aumenta muito o número de casos, muito acima dessa média, e isso é feito por modelos, cálculos matemáticos, então aí a gente decreta um estado de epidemia, por exemplo. Tem mais uma dúvida aqui, se quem já teve dengue tem alguma sequela, pode ficar com sequela? Não, a dengue, de uma maneira geral, o paciente fica com o organismo comprometido, depois que ele melhora, se recupera e vive uma vida normal, sem sequela. Tem uma dúvida também que vem da cidade de Cruzeiro e ele quer saber o seguinte, quais os primeiros sintomas da dengue? A gente falou alguns aqui durante todo o programa. Tem alguns sintomas que são assim de praxe aparecerem primeiro? Os mais importantes, o paciente começa a ter um quadro de febre e os mais clássicos da dengue, febre com dor muscular, dor nas costas, dor na coxa, dor na panturrilha, dor nas juntas, dor nas articulações e dor de cabeça. Então esses são os sintomas mais comuns e mais clássicos. Depois disso, pode ter umas manchinhas vermelhas pelo corpo, pode ter diarreia, pode ter náusea, pode ter vômito, tudo isso pode vir associado à dengue. Doutor, a gente sabe que vive num país tropical, então muita chuva, apesar desse ano ter ocorrido em menor quantidade, pelo menos por enquanto, e a previsão não é tão boa assim. Mas tem mais dengue aqui ou tem muitos casos fora do Brasil também? Não, a região campeã de dengue é onde a dengue nasceu, é lá no Sudeste Asiático. Então, o Sudeste Asiático é onde tem uma quantidade muito grande de casos de dengue. No Brasil, a gente tem as nossas epidemias aí em todos os verões, mas a doença predomina mesmo nos países do Sudeste Asiático. Qual o alerta que o senhor faria a respeito da dengue para as pessoas que estão nos acompanhando hoje? Eu acho que o principal é você, lógico que falar o óbvio ululante que a gente sempre fica falando, né, de diminuir os criadouros, alertar a vigilância se tem uma casa abandonada, um terreno abandonado, para eles irem lá avaliar ou tentar entrar em contato com o proprietário, porque precisa ser uma atitude coletiva. E eu acho que o principal se começou a ter sintoma que sugere a dengue, tem que procurar o médico na hora. Tá? Para o médico avaliar e orientar como que vai ser o tratamento. Porque o tratamento é aquilo que a gente falou, varia muito. Tem pessoa que pode hidratar em casa, tem pessoa que tem que hidratar no hospital, internado. Tem pessoa que pode hidratar em casa, mas não precisa voltar todo dia. E tem pessoa que pode hidratar em casa, mas tem que voltar todo dia para ser reavaliado, entendeu? Isso tudo é só num primeiro momento, num primeiro atendimento que pode ser feito.
E a outra coisa, eventualmente, se a pessoa está com dengue em casa, tem algumas coisas que indicam a complicação. Então, basicamente, a parede do vaso pode inflamar, com isso, abre uns pequenos buraquinhos na parede do vaso e escapa a água do vaso. Então, se essa água escapar para o pulmão, a pessoa começa a ter falta de ar. Se escapar para a barriga, a pessoa começa a ter dor abdominal importante, vômito importante. Como a água escapou do vaso, ela diminuiu dentro do vaso, a pressão cai. Então, se a pessoa levanta e fica tonta, é um indício que está tendo queda de pressão. Ou diminui a quantidade de urina. Então, tudo isso são os sintomas que a população é alertada no pronto-socorro, que se eles aparecerem, tem que voltar no pronto-socorro imediatamente. Que é aquela reportagem que o moço falou. O moço falou que tinha dor abdominal muito importante. Provavelmente ele pode ter uma forma um pouquinho mais complicada. Olha, eu quero agradecer muito a presença do senhor nessa noite com a gente. Você que acompanhou o programa, doutor Stefan Cunha Uivari, que é infectologista. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao nosso programa, viu, doutor? Eu que agradeço. E você que de repente ficou com alguma dúvida, entre em contato com a gente. Na medida do possível, a gente pode encaminhar para o doutor futuramente para poder esclarecer melhor. De repente, você que tem algum caso mais sério de dengue na família ou que teve dengue, sinta-se à vontade para entrar em contato com a nossa produção. Vamos ao nosso sorteio? A gente vai sortear primeiro o CD, são 2 prêmios, né? CD vai para David Vida. Aqui não tem o seu endereço completo? Por favor, David, encaminha para a gente, tá? O endereço, o seu CEP, a sua cidade, para a produção entrar em contato com você e encaminhar o seu presente, tá? E o nosso segundo presente, que é o DVD, vai para uma ligação, vai para Zenaide Amaral, de Campinas. Obrigada pela sua participação, tá, Zenaide? A Zenaide já é sócia aqui da Associação do Senhor Jesus, está com o endereço completo aqui, vai ganhar o DVD de presente nessa noite. Quero agradecer a todas as pessoas que participaram, tá? Por e-mail, telefone, pelas redes sociais. Nosso muito obrigado e nosso carinho. E você que acompanhou hoje, por volta da hora do almoço, aqui na Rede Século XXI, a transmissão da missa em ação de graças à canonização de São José de Anchieta com o Papa Francisco, vai poder rever essa missa agora, logo após o encerramento do Ação Nacional. Você que não viu, que perdeu, é uma grande oportunidade de acompanhar essa missa de ação de graças. Vários cardeais brasileiros estiveram presentes nessa missa solene em Roma, uma missa com grande participação de brasileiros, que teve transmissão pela TV Vaticano e retransmissão pela Rede Século XXI. Você acompanha, então, a partir de agora, ao término do Ação Nacional. Semana que vem é feriado, nós teremos uma reapresentação do Ação Nacional e a gente volta ao vivo na próxima edição seguinte. Uma boa noite para você e até lá!